Entidades que representam o comércio e a indústria enviaram uma carta ao prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e à prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, sugerindo a flexibilização e propondo medidas de prevenção e até um alvará Covid para as empresas funcionarem. E é para falar sobre este assunto que nós vamos conversar ao vivo agora aqui no Jornal do Meio-Dia, via Skype, com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá, Nelson Soares Júnior. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, telespectadores do Jornal do Meio. Presidente, explica para a gente aí como é que na prática aí funcionaria esse alvará Covid, que foi a proposta central aí para os prefeitos Emanuel Pinheiro e Lucimar Campos. Lúcio, é preciso que a gente explique melhor em que contexto está inserido essa ideia do alvará Covid. O que todas as entidades fizeram foi, durante o início da pandemia, preparar os comerciantes para que eles atendessem a população e os seus funcionários com a qualidade de segurança que eles precisavam para não ter a proliferação do contágio. E assim nós viemos procedendo. Agora, com os fechamentos sucessivos, a gente está percebendo que, se já tinha um percentual que não voltaria mais a trabalhar, esse percentual está crescendo e vai crescer, gerando o que a gente mais teme, que é o desemprego. Então, na nossa visão, além desse alvará, também é necessário outras medidas, que algumas já estão sendo tomadas, mas que ficam tardiamente. 100% da frota de ônibus na rua, você ter a testagem em massa da população, o que não está acontecendo, e a distribuição de remédios quando da primeira visita com sintomas nas UPAs e nos PAs. Então, qual que é a nossa proposta? É estabelecer, junto com os comitês, dos quais nós não fazemos parte, nenhuma entidade faz parte, nem do Comitê de Várzea Grande, nem do Comitê da Crise de Cuiabá, e estabelecer, juntamente com esses comitês, quais os critérios para cada um dos setores da atividade econômica. Então, dando um exemplo, vamos imaginar que o restaurante ele pode abrir com 30% da capacidade dele, ou com 40%, ou com 50%, ele tem que ter o distanciamento da mesa, ele tem que oferecer todos os equipamentos de proteção para os seus clientes, ele pode funcionar de X hora até X hora, ou seja, aquilo que for consenso entre o comitê e as entidades representativas da atividade econômica passam a fazer parte de um checklist que os empresários vão ter que cumprir. Pedimos, junto com o alvará, a fiscalização. Essa fiscalização é que vai fazer com que a verificação se o empresário está cumprindo ou não. Se está cumprindo, ele tem o alvará Covid-19. Se não está cumprindo, ele é fechado de imediato. Vale lembrar que isso também pode ser feito de maneira eletrônica. O SESI, através da FIENTE, tem já isso pronto, disponibilizado gratuitamente, inclusive com a estrutura tecnológica que precisa, para validação desses alvarás eletronicamente. Presidente. Ou seja, eu também posso, se as prefeituras entenderem assim, retirar esse alvará e mostrando que o meu checklist está ok, e esperar a fiscalização. Chegou a fiscalização, não está cumprindo, caça. Presidente. Por que isso? Presidente, deixa eu só terminar, Lúcio, para ficar completa. Por que isso? Porque nós entendemos que no ambiente empresarial não está havendo proliferação da contaminação. O que está acontecendo é que quando as pessoas vão nas lojas, vão nos serviços, eles têm à disposição dele e são fiscalizados pelos empresários de todo o cuidado necessário para não haver contaminação. O problema, Lúcio, da nossa população está fora do ambiente comercial, está em casa.
Você pega os Facebooks, continuam aparecendo as festas, os passeios, tudo aquilo que pode provocar contaminação. Presidente, então, por esse motivo que nós não entendemos que o comércio e o serviço não pode ser e continuar sendo penalizado como está sendo. Presidente, a Justiça decidiu ontem a prorrogação por mais 7 dias da quarentena obrigatória em Cuiabá e Várzea Grande. E disse o seguinte, que daqui a 7 dias vai reavaliar isso. O senhor acredita que essa proposta do comércio e da indústria pode entrar nessa discussão, nessa reavaliação que a Justiça vai fazer daqui a uma semana? Eu entendo que se houver interesse da parte dos prefeitos de Cuiabá e Várzea Grande, nós estamos prontos para sentar e discutir uma maneira de parar com esse estrangulamento que está havendo. Ô Lúcio, imagina o que é uma academia de ginástica fechada há 3 meses, indo para o 4º mês fechada. O cara está vivendo do quê, amigo? Imagina os setores que não abriram. Tem setor que está proibido de abrir desde o início da pandemia. Imagina quantos cozinheiros, quantos garçons estão passando necessidade. Na prática, presidente, o que essas entidades do comércio e da indústria estão oferecendo é um planejamento que o poder público não fez, não é isso? Olha, eu não quero... Para flexibilizar? Para lá ou para cá. Eu quero entender que a minha função e a dos meus companheiros de entidades é de encontrar solução para parar, estagnar esse movimento que está tendo, da gente poder, da gente ter condições mínimas de trabalho e de sobrevivência. Nós já não estamos falando mais de lucro, não. Nós estamos falando de sobrevivência. O setor está paralisando. E conosco vem a indústria, porque se nós não abrirmos, a indústria também não vende. Então, o nosso interesse é no sentido de colaborar com as autoridades públicas de uma maneira geral, seja judiciário, executivo e legislativo, para encontrar uma fórmula e mostrando que o problema da contaminação não está nas nossas atividades. O problema da contaminação está no comportamento do povo. Por isso que também na carta nós pedimos uma campanha maciça de esclarecimento para a população. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos aguardar aí a posição aí do poder público e da própria justiça que está mediando toda essa questão aí na pandemia. Eu que agradeço, obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.